Eu quero compartilhar uma palavra com você. Quando eu vejo o futuro, eu aprendo uma nova forma de andar. Preste atenção. Você já leu na Bíblia a história de algum homem que Deus escolheu agir através da vida dele, que esse homem andou para trás? Sim ou não? Você já encontrou na Bíblia a história de um homem que Deus começou a vir sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a história dele, e que esse homem começou a andar para trás? Eu acredito, meu irmão e minha irmã, que nós estamos aqui, e eu acredito que Deus quer nos levar para o futuro. Quantos estão aqui e querem ir para o futuro? Pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem enxergado o seu futuro? Você tem visto o seu futuro? Você tem visto o lugar a qual Deus quer te levar e a qual o Senhor quer colocar a sua vida, o seu coração? E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que Deus quer te abençoar, eu acredito que Deus quer te prosperar, eu acredito que Deus quer trazer esse tempo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Eu acredito que Deus quer fazer isso sobre nós. E à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, eu acredito que Deus quer abrir para mim e para você, e mostrar para nós que Ele está do nosso lado, e que Ele vai nos levar a um lugar de coisas sobrenaturais, de coisas maiores, de coisas a qual a vitória nos apresentará diante do nosso coração. O Senhor não vai mostrar para mim e para você o que Ele vai fazer, mas Ele vai garantir para mim e para você que Ele vai conosco, que vai chegar até lá. E eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. Eu queria falar sobre um lugar que Deus já tem separado para mim, para você, para nós, para a igreja, para a sua família, para o seu trabalho, para você, para a sua vida. Eu queria que você estivesse observando comigo no Salmo 16, versículo 5. A palavra de Deus, ela fala assim, Salmo 16, versículo 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu? És Tu que garantes o meu futuro. Quantos querem sair daqui nessa noite com o seu coração convicto de que o Senhor está aqui garantindo o seu futuro? Amém? Quantos querem receber essa palavra diante do seu coração? Amém? És Tu que garantes o meu futuro. É o Senhor que garante o nosso futuro. Olha que promessa linda essa desse salmo. És Tu que garantes o meu futuro. Olha Jeremias 31, versículo 17, ele fala assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Olha para cá, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei o que você tem passado na área da saúde, do trabalho, nas áreas das finanças, nas áreas emocionais. Eu não sei o que você tem passado nas áreas da sua vida, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus estará com você no seu futuro, Deus estará com você em cada passo, Deus estará com você em cada estação, em cada ciclo, em cada momento da sua história. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Está escrito em Jeremias 31, versículo 17, há esperança para o seu futuro. Quem sabe você entrou hoje à noite aqui sem esperança? Quem sabe você entrou aqui olhando apenas para o passo que você tem dado, apenas para a sua madrugada, apenas para a manhã seguinte? E olha o que a Bíblia fala para mim e para você em Jeremias 29, versículo 11, ele fala assim: porque eu sei e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem quer um futuro de Deus aí? Quem quer receber um futuro do Pai aí? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Será que eu e você nós temos sonhado com o futuro? Será que os nossos olhos têm olhado para o futuro? Será que nós temos esperado um futuro com Deus? Será que nós temos esperado no nosso futuro as promessas de Deus, as mãos de Deus, o toque de Deus, a reviravolta de Deus? E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Então, pastor, o que pode me atrapalhar de chegar no futuro? Eu quero ir para lá, eu quero pisar lá,
eu quero chegar lá, eu quero estar lá, eu quero viver lá, eu quero desfrutar desse futuro, dessas coisas a qual o Senhor tem para a minha vida, para o meu coração, para o meu trabalho, para os meus estudos. Eu quero chegar nesse ambiente. O que pode me atrapalhar de chegar diante do futuro? Preste atenção. Primeira coisa que muitas das vezes pode nos atrapalhar de ir em direção ao nosso futuro é uma coisa chamada pessoas tóxicas. Escute isso. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa estrada e nos nossos caminhos, pessoas tóxicas podem nos atrapalhar de ir em direção ao nosso futuro. Quem são pessoas tóxicas? Muitas das vezes são pessoas que vão estar drenando a energia que Deus tem dado para a sua vida. São pessoas que vão olhar para você e muitas das vezes vão sorrir do sonho que Deus tem colocado dentro do seu coração. Que vão olhar para você muitas das vezes e vão às vezes não aceitar aquilo a qual você tem desfrutado. Então muitas das vezes nós temos que entender o quê? Quem são as pessoas tóxicas? Que podem aparecer muitas das vezes no seu dia a dia, na sua convivência. Aquelas pessoas que vão estar do seu lado, é aquela pessoa que muitas das vezes você pode contar alguma coisa e ela vai te dar uma palavra e aquilo vai esvaziar o seu ânimo. Você lembra de José? Ele chegando para os irmãos e falando: olha, eu sonhei. E eu sonhei que o sol e a lua, e eu sonhei que os feixes, e quando ele falou aquilo ali, o que os irmãos deles fizeram? A Bíblia diz que os irmãos de José não deram ânimo diante do sonho dele. Então, em primeiro lugar, o que pode nos impedir de ir para o nosso futuro? Pessoas tóxicas. Pastor, quem são as pessoas tóxicas? Quem são as pessoas tóxicas? Como é que eu posso? Amém? Pessoas tóxicas, está até... Vai aliviar aí, né? Alivia aí porque pessoa tóxica fica pesado, então tem que botar até... Amém? Pessoas tóxicas. Então vamos lá, pastor, quem são as pessoas tóxicas? Preste atenção. Uma característica de uma pessoa tóxica: vitimista. Você conhece alguém que é vitimista? Alguém que é cansativo, alguém que é vítima, alguém que reclama, alguém que ou seja, alguém que é vítima. Segundo lugar, pessoas depressivas. Gente, preste atenção. O que a palavra de Deus diz? No mundo vocês terão, mas tem de bom ânimo. O que o apóstolo Paulo disse lá? Alegrai-vos, outra vez eu vos digo. Ele falou de condição, deserto ou sem deserto, com água ou com sol. Ele não falou, ele falou assim, ó, alegrai-vos. Pessoas depressivas muitas das vezes vêm para trazer depressão ao nosso coração. O que eu e você nós estamos escutando? O que está descendo para os nossos sentimentos? Pastor, quem são as pessoas tóxicas? São aquelas que são vítimas, são aquelas que são depressivas, são aquelas que são murmuradores. Reclamam da vida, reclamam da manhã, reclamam do entardecer, reclamam, e vão atraindo a presença do inferno para perto da vida delas. O que a Bíblia fala a respeito do povo de Israel? A Bíblia Sagrada diz que aquele povo saiu, e aquele povo era escravo, aquele povo apanhava, aquele povo estava escravizado, e lá no meio do deserto, a Bíblia diz que eles estavam o quê? Com saudade do lugar que eles estavam sendo escravizados. Será que eu e você nós estamos tendo essa característica? Será que nós estamos murmurando? Murmurando às vezes da roupa, murmurando às vezes da casa, murmurando às vezes do carro, murmurando às vezes da igreja, murmurando às vezes do ônibus, murmurando às vezes do trânsito, murmurando às vezes do sol, murmurando às vezes da chuva, murmurando às vezes daquilo que aconteceu com você. Murmura, reclama. Quem são as pessoas que são tóxicas? São pessoas murmuradoras. E preste atenção. Observe alguém que é murmurador, ele consegue fazer o ambiente da casa, daquele lugar, daquela empresa, daquela sala, daquela reunião, se tornar um ambiente pesado, tira a alegria, drena a autoestima das pessoas. Por quê? Porque a murmuração exala, a murmuração é adoração a Satanás. Quem são, pastor, as pessoas tóxicas? São pessoas insatisfeitas. Vai lidar com alguém insatisfeito? Ele está insatisfeito com o governo, ele está insatisfeito com a segunda-feira, ele está insatisfeito com a vida, ele está insatisfeito porque o sol nasceu e apareceu uma nuvem, ele está insatisfeito. Quem é que pode tirar a mim e você do futuro? As pessoas tóxicas que muitas das vezes aparecem na nossa história. Você quer ver um exemplo bíblico da palavra de Deus?
Alguém que era tóxico e que a Bíblia vai mostrar muito certinho para mim e para você, era o irmão do filho pródigo que ficou em casa. Ele fica. Ele era certinho, ele era todo direitinho, ele era bonitinho, mas quando o irmão chegou, ele vai lá e mostra todo o coração tóxico dele. Eu estava aqui, eu fui fiel, o meu irmão, e não sei o que, ou seja, naquele momento ali, ele mostra um pouquinho para mim e para você, a característica dele. E deixa eu dizer uma coisa para você, pastor, como é que eu vou vencer então, essa toxina que então eu tenho percebido que isso tem estado comigo? Como é que eu posso vencer isso? Como é que isso pode sair da minha vida? Como é que isso pode sair do meu coração e do meu dia a dia? Duas coisas que podem matar as toxinas na nossa vida. Em primeiro lugar, uma palavrinha chamada gratidão. Aí é interessante que a Bíblia fala sobre a gratidão. Os leprosos estavam lá. Quantos foram que voltou para agradecer? A Bíblia mostra isso para mim e para você. Nós devemos desenvolver o nosso coração, a gratidão. E às vezes nós não desenvolvemos a gratidão no nosso coração. A Bíblia fala para mim e para você o quê? Em tudo dai. Já desse uma pessoa conhecida falando, eu estou fazendo um curso de psicologia positiva, e se não me engano nesse curso você tem que fazer uma lista todo dia de 10 coisas que você tem que agradecer. Meu irmão, minha irmã, isso tudo já está na palavra de Deus, sim ou não? A Bíblia já mostra isso para mim e para você. O que vai vencer a toxina na nossa vida? A gratidão. Agora preste atenção, é lógico que não é sempre que você vai ser grato, porque existem momentos da vida difíceis, de tentações, de provações, mas a gratidão precisa ser, na minha e na sua vida, um estilo de vida. Amém ou não amém? Porque senão você vai convivendo com aquele ar pesado, aquele dia travado, aquele dia embaçado, aquele vidro para-brisa que te faz olhar para frente, mas que está tudo ali manchado. A gratidão vai fazer você ver a vida de uma forma diferente. Quer ver uma outra coisa que vai fazer a minha você vencer as toxinas e tirar de mim e de você o estilo de uma pessoa tóxica? É uma palavrinha chamada fé. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, começa a andar com quem tem fé. Anda com quem é positivo, anda com quem olha para frente, anda com quem quando você está passando por um problema e a pessoa põe a mão no seu ombro e fala, fica tranquilo, Deus vai entrar em controle. Deus vai mudar a sua sorte. Fica em paz, está escrito isso na palavra de Deus. Quando você anda com alguém que tem fé, você anda com alguém que te joga para frente, e é muito ruim quando você vê alguém que quer te jogar para quem? Para trás. Lembra do cego de Jericó? A Bíblia diz que Jesus está passando lá e naquele momento acontece o quê? O cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, e ele começa a gritar e os discípulos vão lá repreender aquele cego. O que pode vencer a toxina muitas das vezes? E pessoas tóxicas nos impedem de entrar no nosso futuro. A gratidão e a fé. Nós precisamos desenvolver a fé. Você tem que saber que amanhã é segunda-feira e você não pode olhar para segunda-feira pensando que é um dia negativo, que é um dia de derrota, que é um dia que você vai ver problemas. Não, amanhã é um dia maravilhoso para Deus agir, amanhã é um dia maravilhoso para os anjos chegar, amanhã é um dia maravilhoso para coisas sobrenaturais acontecer, amanhã é um dia maravilhoso para você ver o sobrenatural de Deus vir sobre a sua casa, amanhã é um dia maravilhoso de você ter uma surpresa, amanhã é um dia maravilhoso de você ver uma porta se abrir, amanhã é um dia maravilhoso de você dizer, Senhor, vem sobre a minha vida e me faça ser um homem e uma mulher de fé. Amém ou não amém? Pastor, o que pode me impedir de ir para o meu futuro? Pessoas tóxicas. Quer ver uma outra característica de uma pessoa tóxica aqui? Ela é vítima, ela é depressiva, ela é murmuradora e ela é insatisfeita. Insatisfeita. Para a gente fechar então, preste atenção. O diabo nunca é grato. O diabo nunca é grato. Segundo lugar, o que é que pode nos impedir de ir para o nosso futuro? Pastor, eu quero ir para o futuro. Eu sei que Deus já disse que eu vou para lá, e o que me impede de ir para lá? Muitas das vezes, preste atenção, o que pode nos impedir de ir para o nosso futuro são as fases. Aí eu pergunto para mim e para você nessa noite, que fase nós estamos? Desde o dia que você entregou o seu coração para Jesus, a sua fase hoje é uma fase de florescer? A sua fase hoje é uma fase de luz? A sua fase hoje é uma fase de provação? A sua fase hoje é uma fase de tribulação? Ou a sua fase hoje é uma fase de prosperidade? Que fase você está vivendo? Que fase você está hoje? O que pode nos impedir de ir para o nosso futuro? São as fases. Sabe por quê?
Muitas das vezes na nossa vida, a gente para onde? Em uma fase. Quem disse que Deus parou? Deus continua. Às vezes nós paramos. Começa a olhar na sua família. Começa a olhar para o círculo dos seus amigos. Começa a olhar para pessoas que já frequentaram a igreja. Elas pararam. E pararam em quê? Pararam em uma fase. Pararam em um denominado momento. É igual o videogame, né? Está lá os joguinhos, aí tem a primeira fase. Tem a segunda fase. Tem a terceira fase. Tem a quarta. Aí vai ficando o quê? Mais difícil. Vai ficando o quê? Mais apertado. Vai ficando o quê? Exigindo mais de mim e de você. Foi diferente com a vida de Davi, sim ou não? Davi enfrentou o quê? O leão. Depois ele enfrentou quem? O urso. Depois ele enfrentou quem? Seus irmãos. Depois ele enfrentou quem? Golias. Depois ele enfrentou quem? A perseguição de Saul. O que vai acontecer na minha e na sua vida? Nós precisamos aprender a não parar a nossa vida em fases. O povo de Israel estava lá no passado, lá no Egito, e Deus falou para eles: eu escutei a oração de vocês, vou tirar vocês daí. Eles estavam em uma fase, depois eles estavam no deserto, uma outra fase, e naquela fase eles ficaram. Que fase você está hoje? Aonde você está nessa noite? O que você está vivendo agora? Eu e você precisamos entender o que, pastor? Que nós não podemos parar em fases. Quero fazer você pensar um pouquinho, preste atenção comigo. Se José tivesse parado, a Bíblia diz que ele não parou em nenhuma fase. Mas na hora que ele estava todo lambuzado, sujo, barbudo, ele trocou a roupa, fez a barba e foi se encontrar com o faraó. Moisés foi morar na casa de Jetro, seu sogro. 40 anos cuidando de poucas ovelhas, alguém que estava lá no meio do palácio. O que foi isso, pastor, na vida de Moisés? Fase. Davi foi perseguido por Saul, vivendo no meio das cavernas, no meio do mato, pegando homens ali, aleijados, pobres, cegos, pessoas indignas. O que foi isso na vida de Davi? Fase. Às vezes nós ficamos na fase, nós somos reprovados em alguma fase, nós entregamos os pontos nas nossas fases, nós paramos em determinadas fases. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, preste atenção. O que você está vivendo não é o final da sua história, é apenas uma fase. O que você está passando hoje não é para te destruir, é apenas uma fase. O que está vindo sobre você pode parecer muito grande, mas isso não vai acabar com a sua identidade, é apenas uma fase. O que tem chegado sobre você, isso não vai vir para colocar um ponto final na sua história, é apenas uma fase. Amém ou não amém? É apenas uma fase. Preste atenção, meu irmão, Moisés passou por fases. José passou por fases, Davi passou por fases, Jó passou por fases, Jesus passou por fases. Você lembra de Abraham Lincoln? A história conta que ele passou por várias fases, derrotado como senador, derrotado como deputado, derrotado, até que se tornou presidente dos Estados Unidos. Como não lembrar de Nelson Mandela? Fases e mais fases. Eu lembro da doutora Edmeia Willis contando algo. Uma vez, houve ali uma tempestade no Rio de Janeiro, e aquele vento, aquela tempestade veio e derrubou ali todo aquele barracão que ela tinha, e que ela ajudava, se não me engano, ali crianças. Aí um repórter subiu lá, foi lá no alto da Dona Marta, se não me engano, e falou para ela assim: cadê o seu Deus? Aonde está o Deus que você serve, o Deus que você vive buscando? Porque veio essa tempestade e o seu barraco, que era para ajudar as pessoas carentes e os órfãos, ele veio ao chão. Aonde estava Deus nesse momento? Deus estava num lugar, porque agora ele resolveu levantar aqui um prédio de 3, 4, 5 andares. O que eu e você estamos olhando hoje? Essa noite eu coloquei no stories do Facebook, do Instagram lá, né? Alguém estava olhando para um passarinho e dizendo: olha lá, coitadinho, que solidão. O outro estava olhando para o passarinho e dizendo: olha lá, que liberdade. O que eu e você estamos vendo da vida, meu irmão e minha irmã? Como é que nós temos olhado para a vida hoje? Como é que nós temos olhado para as fases? Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Eu acredito que Deus quer trabalhar isso no meu e no seu coração. Quando nós olhamos isso aqui, escute isso: Deus não tem compromisso com fases, mas as fases fazem a gente chegar no lugar sonhado por Deus para o polimento do nosso caráter. Você pode dizer amém? As fases não vieram para te parar, mas as fases vieram para limpar a mim e você e nos levar cada dia mais a um lugar melhor que Deus tem para mim e para você. Um conselho sobre fase. Você quer um conselho bacana sobre fase para mim e para você? Um homem experimentado, vivido,
Um homem que passou por fase, que viveu coisas ali, que pode ensinar a mim e a você. Você gosta daquela palavra que diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo ensina para mim e para você em Filipenses capítulo 4, versículo 11? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O que é isso? Uma fase. Aí ele fala, sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que... Quando você estiver passando por uma fase, quando eu estiver passando por uma fase, quando nós estivermos atravessando essa fase, e essa fase estiver apertada, essa fase começar a ficar quente, essa fase começar a ficar intensa na nossa vida, nós podemos lembrar do que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O que ele está falando para mim e para você? Tudo posso. E esse tudo posso é o quê? É poder passar pelo momento e por outro momento. Então preste atenção, o que pode impedir a mim e você de entrar no nosso futuro? As fases. Terceiro lugar, pastor, o que pode impedir a gente de entrar no futuro? Preste atenção nessa palavrinha, uma coisinha chamada desonra. Desonra. O que pode muitas das vezes nos impedir de entrar no nosso futuro? A desonra. Gente, escute isso. A honra tem o poder de abrir as portas da nossa vida. Sabe qual é o problema muitas das vezes? É que nós achamos que honrar é bajular. É a gente pensar que honrar é algo muito distante. Olha o que a Bíblia fala. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Cuide bem da sua figueira, e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão, e você será recompensado. Quer dizer, eu estava diante de um empresário, e o empresário falou para mim, lá na minha empresa é assim, fez, trabalhou, tratou bem, no final recebe o extra. O que é isso? Honra. O que ensina isso para mim e para você? Honra. Olha o que está escrito aqui, cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer, trate bem o seu patrão e você será o quê? Recompensado. Não, pastor, eu lá na empresa, eu faço o meu serviço, eu entro lá no meu trabalho, e eu tenho o meu temperamento, a minha personalidade. Meu irmão, aprenda a honrar o seu patrão, aprenda a honrar o seu superior, aprenda a honrar a pessoa que está acima da sua vida, aprenda a desenvolver a honra, porque a honra vai te levar a patamares maiores, amém? O que pode nos impedir de entrar no nosso futuro? A desonra. O que é a desonra? É a estupidez. O que é a desonra? Muitas das vezes é a nossa falta de honra diante de pessoas que já chegaram em um lugar, em um estágio, em um local, e que elas podem ser canal, berço, braço, para nos levar em uma nova dimensão. Aí nós pensamos assim, mas eu já sei, mas eu posso chegar sozinho, mas às vezes o trajeto poderia ser muito mais leve e mais fácil. O que pode nos impedir de chegar em um lugar diferente? A desonra. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala para mim a respeito de Davi. E você sabe o que eu gosto de Davi? Quando Davi vai encontrar com Saul, a Bíblia diz que o seu pai Jessé pega ali alguns pães, se eu não me engano queijo, está escrito na Bíblia, eu não lembro direito o que. Vai, coloca para Davi e fala, leva para o rei. Antes dele se encontrar com os irmãos, ele vai lá levar aquilo ali para o rei. Ou seja, o pai dele já estava ensinando ele assim, meu filho, aprende a honrar, aprende a reconhecer, aprende a entender que existe aqui o quê? Um princípio de quê? De honra. Eu já contei para vocês aqui, eu me lembro de uma vez, eu adolescente não jovem, trabalhando, saí lá do interior e fui para Cachoeiro, e eu estava lá em Gerando Monteiro, e eu estava numa caminhonete, eu lembro, numa D20, em cima daquela caminhonete estava ali, aquelas balas de oxigênio pesadas de ferro, e eu me lembro que eu passei em cima de um quebra-mola, aí eu acelerei aquela D20, na hora que eu estava lá, assim, tinha um carrinho da polícia, e eu freiei, eu lembro que ela deu aquele barulho, ela fez, e ela foi atrás do carro da polícia, e chegou pertinho assim, mas deu aquele barulhão mesmo.
E na hora ali o policial levantou nervoso, e ele já saiu, veio em direção à porta da caminhonete. Eu levantei e falei: doutor, pode fazer o que o senhor quiser, que eu estou errado. Aí na hora ele reconheceu o quê? A honra. Reconheceu que eu reconheci a autoridade dele. Então o que pode muitas das vezes nos tirar do nosso futuro? É a nossa desonra. Preste atenção, é interessante que nós vamos lembrar de Davi. Davi vai conversar com os homens que mataram Saul e Jonatas. E a Bíblia diz que ele vai tirar a vida deles. Por causa de quê? Por causa da desonra. Davi vai tirar a vida daqueles que mataram a vida de Isbosete. Por causa de quê? Por causa da desonra. Nós devemos entender que nós precisamos semear o quê? A honra. Gente, nós estamos vendo aí agora as eleições dos Estados Unidos. Nós estamos vendo ali o quê? O presidente Donald Trump. Eu concordo muito mais com as ideias dele, mas eu tenho que reconhecer o quê? Que muitas das vezes faltou o quê? Um pouco de honra. Diante das pessoas, diante de lugares, diante de coisas. Então nós devemos entender que a desonra, muitas das vezes, ela atrapalha a nossa vida. Olha o que Romanos 12:10 vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Você pode dizer amém? Pastor, o que pode me tirar do futuro? O que pode me arrancar de lá? Preste atenção, uma palavrinha chamada medo. Uma palavrinha chamada medo. Quem sabe talvez você veio na igreja hoje. Quem sabe você está chegando no final do ano. E talvez o seu tanque hoje está cheio de medo. Está cheio de dúvida. Está cheio de incredulidade. 2020 para você apareceu e abasteceu o seu coração. Abasteceu a sua vida. Abasteceu os seus sentimentos. E você está virando o ano agora com medo. Congelado. Frio, pensando o que vai ser de mim, o que vai ser da vida, e você tem escutado e ouvido aí tantas vozes, tantas coisas, tantas experiências, e muitas das vezes o medo, porque o medo pode nos tirar de onde? Do futuro. O medo pode nos impedir de entrar no lugar que Deus tem para a nossa vida. Preste atenção, lá em Números 13, versículo 1 e 2, é interessante que quando Deus vai falar para Moisés, Ele vai dizer: olha, eu vou dar uma terra que mana leite e mel, mas eu quero que você separe os homens, e eles vão lá espiar. É interessante uma palavra que diz assim, Números 13, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Se Jesus estivesse aqui hoje, e aparecesse para mim e para você, e Ele dissesse para você: olha, eu vou te dar uma ilha no Canadá, eu vou te entregar uma montanha em tal lugar, eu vou fazer o sobrenatural em tal circunstância da sua vida, você acreditaria ou você duvidaria? Sendo Jesus, em carne, todo poderoso, aqui Deus está aparecendo para Moisés, dizendo o quê? Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, já veio uma palavra, já veio um decreto, já veio uma promessa. O que Deus está falando para mim e para você? Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, olharmos um pouquinho para aquilo que Deus escreveu para Josué, dizendo: ó, ninguém, né? Ou seja, não tenha medo de ninguém, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você diante de todos os dias da sua vida. E às vezes o que acontece? Não, o ano que vem, 2021, e a gente muitas das vezes deixa o medo paralisar a nossa vida, paralisar a nossa história e travar os planos e projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Quem sabe talvez você está aqui hoje com medo, e o medo tem sido um fantasma, o medo tem aparecido na sua mente, o medo tem aparecido na sua empresa, o medo tem aparecido nos seus negócios, o medo tem aparecido diante dos seus passos, o medo tem aparecido diante da sua visão, o medo tem aparecido diante de você. Nós somos seres humanos, o medo é algo que vai aparecer em mim e em você, mas nós não podemos ser dominados por esse sentimento, porque a palavra de Deus fala o quê? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o quê? Todo medo. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Quando Deus libera algo para você, você pode ir, porque a glória dele vai com você, e a bênção dele vai trazer a provisão daquilo que é necessário para a sua vida. Você pode dizer amém por isso nessa noite, e dizer glória a Deus. Ele vai te honrar, ele vai estar, ele vai te guardar, ele vai te proteger. Mas às vezes o medo é o medo de sair de casa, é o medo de ir na igreja, é o medo do coronavírus, é o medo de quebrar, é o medo de falir, é o medo das notícias, é o medo de amanhã, é o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo.
Lança fora. Televisão está aí destilando medo. Internet está aí destilando medo. Nós estamos vendo aí pessoas trazendo medo, dando medo, dissolvendo medo. O que a Bíblia fala para mim e para você? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa impedir o mover das minhas mãos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Se quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Assim como Jó disse lá, meu irmão e minha irmã, eu creio que o meu Redentor se levantará. Ele vai levantar no seu trabalho, Ele vai levantar na sua empresa, Ele vai levantar na sua saúde, Ele vai levantar no seu casamento, Ele vai levantar na sua família, Ele vai levantar na sua semana, Ele vai levantar, Ele vai trazer um tempo novo na sua história. Amém ou não amém? Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo acorrentar os seus passos. Não deixe o medo acorrentar os seus pés. Não deixe o medo te parar. Às vezes aquele medo que vem para congelar, para impedir, para amarrar, para atrapalhar. Deus tem o melhor. Por mais que aconteceu, eu estava pensando, né? Falei, gente, 2018 foi até bom. 2019 o negócio parece que começou a sair do trilho. 2020 a gente está falando, Jesus, acaba logo esse trem. Não é assim? Mas se a gente pensar o quê? Não, Deus vai estar em 2021. Amém? Deus vai estar lá. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te esquecer, Ele vai estar do seu lado, Ele vai prover, na hora necessária Ele vai aparecer, Ele não vai te esquecer, Ele vai segurar na sua mão, Ele vai estar presente na sua vida, na sua estrada, em nome de Jesus. Pastor, o que pode me impedir de entrar no meu futuro? O medo, mas depois do medo, uma palavrinha chamada desordem. Desordem. Gente, preste atenção, nós tivemos tanto tempo esse ano. Eu acredito que talvez não depois quando as coisas começaram a voltar, mas naquela época nós tivemos muito tempo. O que nós fizemos com o nosso tempo? Deixa eu perguntar aqui bem prático para mim e para você. Você arrumou as gavetas da sua casa? Você arrumou a sua carteira? Você arrumou os documentos da sua vida? Você arrumou a sua caixa de e-mail? Você arrumou ali a sua lista do WhatsApp? O que pode nos impedir de entrar no futuro? A desordem. Você arrumou a sua mente, suas emoções? Você organizou seus pensamentos? O que você fez com o tempo que sobrou? Como é que está a sua vida? Amanhã você é alguém na segunda-feira que começa apagando incêndio quando está mais alto aqui? E depois você vem apagar o outro que está mais alto aqui, ou você é alguém que tem trazido um planejamento sobre a sua vida, porque Deus te fez um ser sábio, inteligente, então Deus te deu sabedoria para governar a sua vida, governar a sua casa, governar a sua família, governar o seu trabalho. Deus disse para você, domine, será que eu e você nós temos sido dominados pela desordem? Você lembra de Jericó? Quando Deus vai dizer ali para o povo de Jericó, Ele falou, olha, vai tantas pessoas à frente, depois vai os adoradores, depois o povo, ou seja, Deus é um Deus de ordem. Quando Deus vai dizer para Moisés, Ele vai dizer, olha, pega 12 homens, ou seja, um homem para cada tribo. Quando Deus vai chamar ali Noé, a Bíblia diz que Ele vai narrar, Ele vai falar completamente, organizadamente a respeito da arca. Deus é um Deus de organização. Como é que eu e você nós estamos para o ano novo que chega aí? Preste atenção nisso. Quando José aparece diante de Faraó, e ele vai dizer assim, 7 anos nós teremos abundância, mas 7 anos nós teremos escassez. Ele entrega aquela palavra diante de Faraó, e a Bíblia diz que Faraó vai virar e falar o quê? Em quem nós vamos ver sabedoria como esse homem? O que a gente aprende com essa palavra? O que nós observamos com isso? Nós observamos que Deus é um Deus de ordem. Vai lá estocar, guarde no tempo da abundância, guarde aquilo que está sobrando agora, porque um dia vai faltar. Não, hoje eu vou comprar, não, hoje eu vou comer, não, hoje eu vou gastar, não, eu quero ter mais um sapato, não, eu quero comprar mais uma saia, não, vou comprar mais um blazer, não, vou comprar, não, eu vou gastar. Deus é um Deus de ordem. O que pode impedir você de entrar no seu futuro? A desordem. Lê na Bíblia Sagrada quando a palavra de Deus fala o quê? A respeito do tabernáculo, a madeira, a corda, a lona,
Deus vai falando organizadamente. Deus quer trazer isso para você, Deus quer trazer isso para os seus estudos, Deus quer trazer isso para o seu dia, Deus quer trazer disciplina para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus era disciplinado, ele levantava de manhã cedo, de madrugada para orar. Amém ou não amém? Pastor, o que pode me tirar do meu futuro? A desordem. Aonde você está desorganizado na sua vida hoje? Será que é a sua boca? Será que você está comendo mais do que você pode? Será que hoje você está desorganizado nos seus exercícios físicos? Está exercitando aí, o ossinho, pastor, eu estou aí, tempo novo. Será que você está organizando hoje as suas finanças? Será que você está organizando hoje o seu tempo? Remindo o tempo porque os dias são maus. O que você está fazendo? Vai lá no seu Instagram, olha do lado lá, quanto tempo você tem passado ali diante da internet. O que nós temos feito com o nosso tempo? O que você tem separado hoje como prioridade? Será que você hoje é alguém que viaja e você está passeando, e você está tirando fotos e selfies, mas você não tem um plano de saúde? Será que você é alguém que compra roupas e você vai aos restaurantes, mas você não tem um seguro ainda do seu carro? O que pode impedir a gente de entrar no nosso futuro? A desordem. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz que Deus nos deu sabedoria, e se você tem sentido falta dela, a Bíblia diz que você deve ir até Ele pedir sabedoria, com fé sem duvidar, e Ele vai te entregar. Para que área falta sabedoria na sua vida? Qual é a área que está desorganizada? Qual é a área que está em crise? Qual é a área que está completamente magoada, está triste, está ferida? Qual é a área que está oscilando? Qual é a área que está perturbada na sua vida e que falta sabedoria? Pede a Deus e Deus vai te dar sabedoria. Amém? Pastor, o que pode me impedir de entrar no meu futuro? A desordem. A desordem. Mas preste atenção. O que pode nos impedir de entrar no nosso futuro? Escute isso, que isso é forte para mim e para você. O que pode nos impedir de entrar no nosso futuro é a nossa mentalidade. Como é que você vê o seu futuro? Como é que você vê a sua vida? Como é que você vê o que você faz? Como é que você vê o que as pessoas falam a seu respeito? Como é que você vê a si mesmo hoje? A sua identidade hoje é uma identidade curada, restaurada? É uma identidade restituída? O que pode nos impedir de entrar no nosso futuro? É a nossa mentalidade. Eu falei a respeito do povo de Israel, que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 1, lá no versículo 6, ele diz: o Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Uma montanha que era para dias o povo atravessar e passar. E eles ficaram ali anos. Preste atenção. Você conhece alguém teimoso? Ou alguém teimosa? Às vezes Deus vai aparecer com alguém, com alguma coisa, ou com alguma situação, e aquilo vai vir como conselho, aquilo vai vir como porta que vai se abrir para você, e às vezes nós ficamos diante de uma teimosia da nossa vida. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Pastor, o que pode me impedir de chegar no meu futuro? A mentalidade. Qual é a sua mentalidade hoje? Qual é a mentalidade do seu coração? Você hoje se vê como escravo, ou você hoje se enxerga como filho de Deus? Você se enxerga hoje como uma pessoa rejeitada diante do amor do Abba Pai? Ou você se sente hoje amado pelo incondicional amor do Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pela sua vida? Qual é a sua mente hoje? Como é que está o nosso coração, a nossa mentalidade? Como é que nós estamos vendo a vida? A nossa mentalidade vai fazer a gente avançar, ou a gente paralisar, ou a gente retroceder. Você é alguém que vai influenciar pessoas, ou você é alguém que vai fazer pessoas ficarem paradas, ou você é alguém que vai fazer pessoas retrocederem. É a sua voz, é a sua palavra, é a palavra de comando que vai sair da sua boca.
Quem é você quando acorda? Quem é você quando olha para a vida? Quem é você quando está diante da palavra de Deus? Você pega aquela palavra e crê naquela palavra? Ou você se vê como alguém que já nasceu para ser derrotado? A Bíblia diz para mim e para você que Deus não nos levantou para ser cauda, mas Ele te ergueu para ser cabeça. Você pode dizer amém? A empresa onde você está, o bairro onde você se encontra, o lugar onde você trabalha, Deus te levantou ali para ser o melhor. Deus te levantou para brilhar. Deus te levantou para prosperar. Deus te levantou para conquistar. Deus te levantou para te dar ideias, estratégia. Deus te levantou para te dar sabedoria. Deus te levantou para te fazer um grande homem e uma grande mulher. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e diga: aleluia! Amém! Não, pastor, eu estou conformado com isso aqui, eu não quero mais não, então deixa para mim que eu quero. Amém? Você tem que querer ser melhor, você tem que querer crescer, você tem que querer evoluir, você tem que querer desenvolver, você tem que querer saber que Deus já te deu dons e talentos, e às vezes você só aprende isso diante da dor. Deus quer te prosperar. Deus quer te fazer você um homem abençoado, uma mulher abençoada. Abra os seus olhos, abra o seu coração. Deixa a mão de Deus vir sobre a sua vida, sobre a sua alma. Pastor, o que pode me impedir de entrar no meu futuro? A mentalidade. Olha como é que a mentalidade é uma coisa que garra, que agarra, que impede, que trava, que impossibilita, que mancha, que suja, que estraga. Olha como é que a mentalidade é um negócio nojento. A Bíblia diz aí, né? Olha aí, 1 Coríntios 16, versículo 8. Mas permanecei em Éfeso, até que o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Olha o apóstolo Paulo falando. Ele disse assim, ó, abriu para mim uma porta ampla e promissora, vírgula, e há muitos adversários. Já ouviu aquela frase, aquele ditado assim, ó, ensine para o seu filho que vaca não dá leite? Sim ou não? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó? Abriu uma porta, mas tem muito adversário aí dentro. Como é que você está vendo a vida? Como é que você está vendo o futuro? Como é que você está olhando para frente aquilo que Deus tem para você? Tem ânimo aí? A sua mentalidade hoje é uma mentalidade de um homem, de uma mulher que nasceu e a sua identidade hoje está firmada em Cristo? Você entende que a graça dele está sobre o seu coração, que a bênção dele está sobre as suas mãos e que a presença dele vai com você aonde você tem ido? Você pode dizer amém por isso? Por último, pastor, o que me impede de entrar no meu futuro? Uma palavrinha chamada pecado. Pecado. Pecar, todos nós pecamos. Errar, todos nós falhamos. E falhamos quando nós não queremos falhar. O apóstolo Paulo chegou a dizer o quê? Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Você também é assim? Sim ou não? Já viu que a hora que você fala, eu não quero fazer isso, pelo amor de Deus. Eu não quero fazer, pelo amor de Deus. Senhor, 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 Senhor. A sua carne te vence. Seu espírito pede. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. O que pode nos impedir de entrar no nosso futuro? Pecado. Você acha que Judas não poderia ir junto com Jesus? O que tirou Judas ali do seu futuro? Pecado. Você acha que a história de Sansão não poderia ser uma história completamente diferente? Mas o que fez Sansão não ser aquele grande herói, chegar no local ao qual Deus tinha para ele? Pecado. Você acha que Adão e Eva não poderiam desfrutar do jardim e viver uma vida completamente diferente? Mas o que impediu Adão e Eva? Pecado. O que pode impedir a mim e a você de entrar no nosso futuro? Pecado. Pastor, por que o pecado pode me impedir de entrar no meu futuro? Primeiro, porque o pecado tira a sua força. Sabia disso? O pecado tira a nossa força. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nos nossos dias, o pecado vai tirar a nossa força. Talvez hoje você está até se sentindo forte, mas à medida que o pecado vai passando, vai fazendo o quê? Vai drenando. Segundo lugar, o pecado tira a sua visão. Por que às vezes a pessoa convive na igreja, está com os irmãos na igreja, vem à igreja, gosta das coisas de Deus, mas do nada aquela pessoa muda? E a mente daquela pessoa muda.
E os pensamentos daquela pessoa mudam, e o comportamento dela, e ela passa a não considerar mais as coisas de Deus, porque ela perdeu a visão. A visão vem do Espírito Santo de Deus, e o pecado chega, e o pecado vai fazendo os olhos daquela pessoa ficar embaçado, conturbado, complicado. Pastor, o que faz o pecado na minha vida? Ele tira a sua força, ele tira a sua visão, e ele tira a sua sensibilidade. Pecado tem o poder de tirar a nossa sensibilidade. Será que hoje você está aqui como um leproso? Será que hoje eu estou aqui, nós estamos aqui? E existem áreas da nossa vida, muitas das vezes, que existem lepras. Você pode pensar nisso nesse momento. Qual é a área? Qual é a fragilidade? Qual é a fraqueza? Qual é a dificuldade? Nós devemos entender isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, preste atenção. O pecado pode nos impedir de viver as maravilhas de Deus. O que está te atrapalhando hoje? O que você sabe aí hoje que é rato na sua vida? O que você sabe hoje que é sujeira na sua história? O que está entrando dentro do seu coração, que você sabe que isso aí tem que sair? O que está entrando dentro da sua mente, que você sabe que isso não pode prevalecer? O que está acontecendo com você durante o dia, durante o seu trabalho, que você sabe que isso aí pode te enlaçar? O que é que você sabe hoje à noite, que isso aí não vai te levar para frente? Pastor, o que pode me tirar do meu futuro? O pecado. Pecou, pequei. Errou, errei. Pede perdão para Deus. Volte-se ao Senhor. Não deixa aquele tempo, não deixa aquela densidade, não deixa aquele sentimento de vaidade, de carnalidade, aquele sentimento da qual o diabo vai aparecer para você dizendo, não é assim não, não é desse jeito não, não é tão profundo assim não, não é tão intenso não. Não deixa isso aparecer não. Porque o inimigo é assim, ele floresce, ele diz que é confortável, ele fala para você que não é um preço alto, mas quando você vai lá e erra, ele vai lá e aponta o dedo sobre a sua testa dizendo, idiota, idiota, você errou o alvo. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. A Bíblia diz que Jesus apaga o nosso passado. A Bíblia diz que o homem pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor levanta. A Bíblia diz que Jesus esteve diante daquela mulher dizendo, mulher, aonde estão os seus acusadores? A Bíblia diz que o nosso Deus é rico em perdoar. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ir até o Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Está cansado de pecar? Está cansado de lutar? Está cansado de guerrear? Está cansado de lidar com situações, com conflitos? Está cansado de lutar contra os demônios hoje? Está cansado? Eu quero dizer uma coisa para você, vá para Jesus, porque os braços dele continuam abertos, independente do que você fez ou fizeram com você, independente do que você falou, daquilo que você ouviu e deixou descer para o seu coração, vá para Jesus, porque ele vai te restaurar nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?